Olá, pessoal, e vamos para mais uma live hoje a respeito de justa causa, dupla punição, suspensão. E aí eu aplico uma suspensão, depois aplico uma justa causa, ou aplico uma advertência, uma justa causa. Vamos aguardar o pessoal entrando. Olá, doutora Ju. Hoje a participação é da doutora Jussiara, já vou até colocá-la aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Olá, Medeiros, Dayan, tudo Olá, bem? Olá, doutora! Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite. É uma e- honra tê-la aqui, né, no meu Instagram. olá para todo mundo, tá? Obrigada também, doutora. Nossa, fiquei muito lisonjeada. Nossa, muito obrigada mesmo, viu? Imagina, eu que Gostei mesmo. agradeço. Eu que agradeço da sua participação. Você é assim, uma pessoa excepcional, uma profissional assim excepcional. E a gente, poucas pessoas que eu fiz live eu conheço pessoalmente. E você é uma das pessoas que eu conheço pessoalmente, né? Das poucas. A gente se conhece, né? Isso, a gente se conhece, sim. E vamos Tenta- esperar o pessoal ir entrando aqui. Já tem uma boa quantidade de gente. E então o tema hoje é bem interessante, né? E do jeito que a senhora faz audiência, sabe como é a situação. Quantas vezes a gente já pegou caso de dupla punição? É totalmente corriqueiro no nosso dia a dia até, né? Cliente mesmo perguntando como é que vai ser, o que que procede, como que pode fazer, né? Mas no nosso dia a dia, até nas audiências mesmo, a gente vê todas as vezes acontecendo o estudo do caso hoje, o que a gente vai ter hoje de tema, né? Que todas as Perfeito. vezes, assim, às vezes dá para reverter, às vezes não, né? Isso. E Situação. assim, é clássico. Eles não sabem a diferença entre a suspensão para verificar, né, o que está acontecendo. A suspensão, na verdade, é uma penalidade. Ou você afasta para verificar o que está acontecendo. Não sabem diferenciar essas duas coisas que daqui a pouco a gente explica. Já Mas vai antes da gente trinchar, já vai trinchar tudo isso. isso é verdade. Então, antes da gente começar a falar exatamente da questão da dupla punição, é bom ter em mente que existe a justa causa, que é quando a empresa aplica contra o empregado, e tem a questão da rescisão indireta, que aí é o empregado que aplica contra a empresa, né? Há essa diferenciação que vocês precisam ter em mente. Rescisão indireta é uma coisa, justa causa é outra coisa. E o procedimento em ambas as situações precisa ser muito bem feito para evitar uma reversão na justiça do trabalho, né? Uma condenação na justiça do trabalho. Se você aplica uma justa causa de forma errada, por mais que a pessoa esteja errada, mas o seu procedimento foi errado, o que vai acontecer? Reversão. Mesma coisa, você vai pedir uma rescisão indireta e não tem nada a ver com o que está escrito em lei, o que é que vai acontecer? O juiz não vai te dar e você vai ser demitido como se tivesse pedido demissão. Então a gente precisa verificar a questão dos procedimentos. E para começar, doutora, explica para a gente aqui quais são os tipos de penalidades existentes na lei. Rapidinho só me apresentar, tá? Sou Tá, advogada por trabalhista, favor. sou a doutora Nívia, tal. Obrigado por todos que estão aí acompanhando a gente. E assim, né, na Justiça do Trabalho, a gente, como a doutora já fez uma introdução, tem a justa causa e a rescisão indireta. No caso da justa causa, quando o empregador, no caso, né, vai aplicar a justa causa, ele tem uma série de caminhos, é um caminho só para a justa causa, só que tem a gradação, né, para chegar à justa causa. No caso, ele começa com uma advertência verbal, assim, conversando com o colaborador, com aquele nome que o empregador quiser dar, né? O colaborador, o empregado, enfim, né? Chega no seu funcionário, no seu empregado, olha, está acontecendo isso, a gente pode conversar reservadamente, tá? Uma coisa bem verbal, assim, de leve, Mas depois eu a não gente posso gritar? Eu não posso chegar e não, gritar. de O que é que você está jeito nenhum. fazendo? De jeito nenhum. Bem reservado, nada de não chame reservado, mas na frente de todo mundo, sabe? Tenta ser assim, e com calma, né? E verificando assim, né? Todo o ambiente, né? Para não também crescer, assim, ficar uma coisa bem light, né? Bem tranquilo. Depois nós vamos passar para a advertência escrita, que no caso já é uma coisa mais séria, que vai
contar até se o empregado, no caso, não aceitar, pode ser que outras pessoas venham até assinar junto, né? Ou, eu não quero aceitar. Aí as testemunhas vão lá e aceitam, e assinam por ele, tá? Mas também já é um outro passo. Opa, deu uma travada. Travou um Travou? pouquinho. Tá, voltou agora. Agora voltou. Volto, vamos lá. A gente parou na advertência verbal, bem A tranquilo. escrita. Agora nós vamos para a escrita, chama lá duas pessoas que, olha, esse funcionário aqui teve essa advertência, pede para elas assinarem, mas de preferência tudo bem calmo, nada de alarde, tá? Depois nós vamos para a suspensão, aí já o caso está mais complicado ainda para o empregado, tá? Que daí ele vai ficar alguns dias afastado, tal, pensando, sabe? Que nem o pai coloca o filho para pensar, então mais ou menos assim, ó, vai ficar em casa, tal. A gente vai tentar, ó, vamos baixar a bola, tá? Vamos ver o que está acontecendo até no caso, né? Essa suspensão. E depois, né, já é assim, o derradeiro, né? Mas aí eu passo a bola para a doutora, que daí ela termina para contar aí como é que é essa suspensão para nós. Então, a questão da suspensão, pessoal, a suspensão você pode, ela vai até 30 dias pela lei. É muito comum suspensão de 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu já vi até suspensão de no máximo 7. É assim, algo muito complicado você suspender um colaborador por 30 dias, porque quando eu suspendo o contrato de trabalho, naquele momento ele vai ficar em casa, ele não trabalha, mas não recebe. Essa é a suspensão. É algo assim extremamente gravoso, né? Então, os dias que você suspender o seu colaborador, ele não vai receber salário pelos dias que não trabalhou. Então, assim, o limite que a lei fala é 30 dias. Se você quer demitir por mais de 30 dias, demitir não, perdão, se você quer suspender por mais de 30 dias, é impossível, aí já dá inclusive rescisão indireta. Sim. E aí a questão aqui quais são as consequências, doutora, dessa suspensão? As consequências é praticamente, não praticamente, é quase assim, é muito analogia com as férias, né? Que você não recebe e lá futuramente, as férias não, desculpa, falta injustificada, que vai refletir nas suas férias, Perfeito. tá? Então vai ser uma falta injustificada e infelizmente lá nas férias, lá na frente, quando você tiver o tempo de férias, isso daí vai ser descontado, tá? Infelizmente, lógico, por isso que a suspensão é muito séria, quando chega esse patamar, né, de estar suspenso, é praticamente as faltas injustificadas que ninguém quer ter, porque lá na frente você vai estar sem as férias, sem a contagem dos 30 dias de férias. Então, essa que vai ser um dos principais problemas que você vai ter quando você recebe uma suspensão. É lógico que é desagradável, né? Todo mundo assim, receber uma suspensão, o pessoal também fica sabendo, enfim, né? Os funcionários ficam sabendo, nossa, mas cadê João que não apareceu, né? Por Alguma onde anda, coisa. João? Alguma coisa aconteceu, Entendeu? né? Aí depois você vai tirar férias, mas nossa senhora, né? Aí Não tirou 30 dias, né? Não tirou 30 tadinho. dias. Porque, assim, a lei fala que a partir de 6 dias de faltas injustificadas durante o ano, vai reduzir as suas férias, Sim, sim. né? Aí Então, é vai complicado. suspensão e alguma falta injustificada que você, porventura, não pode trazer um atestado para justificar aquela falta, foi alguma coisa mais séria, você não teve como justificar, pronto, você já tem esse reflexo nas suas férias. E daí você, Perfeito. lógico, o seu tempo de descanso, que é mais do que merecido para todos, você não vai ter integral. Tá? Perfeito, perfeito. Além do desconto salarial naquele mês, né? Sim, E, desconto e, salarial, lógico. e aí a gente chega. Cadê aqui? Só para esclarecer, os dias de suspensão são diminuindo nas férias. Isso mesmo. Perfeito. Além da questão salarial, tem a questão das férias também, que é tido como falta injustificada, né? E aí a questão da dupla punição, que a gente vai analisar daqui a pouco um caso concreto, uma jurisprudência, mas o tema da nossa live de hoje é exatamente essa. Eu posso aplicar duas penalidades pelo mesmo fato, que a gente no começo estava falando que é clássico esse erro. Não, não posso. Pode. É a questão do princípio non bis in idem. Então, eu não posso aplicar duas punições
para o mesmo fato. As pessoas não conseguem entender, né? O pessoal de empresa assim, é bem complicado. E a gente que trabalha com empresa sabe. A última vez que eu peguei um caso desse foi de um guarda, de um segurança. E o que aconteceu? Ele entrou numa área restrita que não podia ter entrado, e naquela área restrita tinha uma geladeira que tinha um bolo de um funcionário X. Ele pegou o bolo do funcionário, saiu, distribuiu para os colegas, e aí o outro falou, mas o bolo não era seu. Então, assim, foi uma briga. E aí o que fizeram? Suspenderam ele. Suspenderam por 2 dias. Ó, você vai ter uma suspensão, porque na cabeça do pessoal eles iam suspender para verificar o que tinha acontecido. Aí chega pra gente, olha, vamos demitir o funcionário X porque ele entrou na área restrita, furtou um bolo, porque o bolo não era dele, mas assim, ele tá suspenso. Assim que ele voltava a aplicar a justa causa, eu falei, não. Não, não, não. O bonde passou e você não aproveitou a oportunidade. Aquela coisa, né? O empregador às vezes fica com tanto anseio, né? Nossa, já vem babando assim, Ah, né? e Justa não só, causa. né? Até que arrumar um pretexto, né? Para ver se, porque ele vem falhando, vem falhando, vem falhando, mas vai com calma. Vai com calma. E aí eu até falei para ela, a questão do furto do bolo também não dá justa causa de imediato, né? Inclusive, semana que vem a gente vai falar, eu convidei um criminalista para falar sobre a questão do crime famélico. Então, ele vai explicar o que seria, que aí no direito criminal a pessoa não é condenada. E no direito trabalhista é a mesma coisa. O crime famélico não dá para você dar uma justa causa de forma imediata. Se ele tivesse furtado uma coisa, né, mais valiosa, beleza, mas para comer é complicado. E aí eu falei para ela, olha, primeiro que não daria justa causa o fato. Ah, mas ele está dando problema, a gente precisa aplicar justa causa. Aí o que é que a gente faz? Você está por sua conta e risco. Eu estou falando a você que se ele processar a empresa, vai reverter. Pelos dois Nós motivos. a questão, assim, a gente orienta, né? A gente passa para os nossos clientes, olha, vai com calma. Até tem alguns casos que eu falo, olha, por que você não faz pela demissão sem justa causa, que às vezes traz até menos dor de cabeça, né? Que às vezes até a pessoa, tá bom, olha, já termina com o contrato, mas a gente entende que tem alguns empregadores, ou assim, enfim, que preferem, até já tá tão na ira, ou sei lá, já não tá mesmo. Já está irritado com a Tá pessoa. Porque irritado. assim, ele não foi a primeira vez que ele fez isso. Ele já estava dando problema faz tempo. Então eles já estavam irritados. Aí o que, é que a gente fala? Se você não segue um procedimento para aplicar a justa Sim. causa, vai reverter. Ai, quer demitir? Então demite sem justa causa, porque neste caso você já aplicou a suspensão. E é o que mais a gente vê por aí, né, doutora? É o que mais a gente vê nas nossas audiências, com os nossos clientes, quase que, sei lá, mês ao mês, né? Mês a mês, sempre aparece, está sempre aparecendo um caso de justa causa, que assim, para a empresa, você tem que provar, assim, concretamente os passos que você deu, assim, que justamente ensejou essa justa causa. Não O ato adianta grave, né? O ato tem o que ser ato muito super grave, grave. que tem que ser. E como a gente está discutindo hoje, tem que ser o ato e não a repetição do ato. Não, Perfeito. não pode ser repetição do ato, entendeu? Porque nós vamos ter, assim, não infelizmente, mas assim, a gente tem que prestar atenção nesses, né, no caminho mesmo da justa causa. E não pode falhar Dupla, porque não. vai ter reversão, Duas vezes vai não ter vai reversão, rolar. E, ai. vai E ter assim, reversão. Ju, eu não sei você, eu não sei com você, né? Mas o que eu percebo é que eles são muito rápidos para aplicar a suspensão, a advertência, e não conversa com a gente. Não conversa, tem o jurídico, mas não conversa com o jurídico. Já quer conversar com o jurídico quando já fez as coisas erradas, né? Já passou, já nem sabe. Já É não pra dá gente mais até o que apagar o fogo. fazer, já não dá mais o que fazer. Não, a gente vai Acha ela tá apagar o fogo. já para apagar o fogo, né? Ao invés de, olha, gente, aconteceu isso, o que é que eu faço, né? O que é que eu É, faço? Outro caso também bem semelhante foi de dois funcionários que brigaram dentro do, do vestuário. E aí o que acontece? A empresa suspendeu os dois para verificar o que tinha acontecido, conversou com testemunha, suspendeu os dois, acho que foi por 4 dias.
Aí descobriu que um que deu a louca e bateu no outro, e o outro agiu em legítima defesa. E quando esse que bateu retornou, deu justa causa nele. Ele ingressou com a ação. Aí Top. quando eu olhei, eu falei: você suspendeu ele? Mas por que você suspendeu ele? Né? Tá lá, aí ele juntou o documento. Eu fui suspenso. E Nossa, assim, é agressão física. tinha Você que ir na deveria. hora. Não, você afasta o funcionário e paga o Apura, salário dele por aqueles dias. Você vai afastar. Olha, querido, 4 dias você vai ficar em casa, mas nós vamos pagar teu salário. apura aí o Não- que que aconteceu. E vamos apurar o que aconteceu. Aí ele volta. Se foi caso de justa causa, neste caso que foi extremamente grave, que foi agressão física, sim, Logo cabe que ele justa causa voltar, direto. logo que ele voltar, aplica justa causa. Aplica a justa causa. E não foi o que aconteceu. Ele chegou na audiência, eu fiz. Vamos fechar um acordo? Ah lá. Porque, doutora, já estava lá. O próprio reclamante juntou o documento da suspensão. E depois, e o da justa causa que estava falando. Pelo mesmo ato, pela agressão física, ele foi suspenso e foi demitido por Foi justa emitir causa. justa causa. Pelo menos, não pode, não pode. Pessoal aí, clientes, nossos clientes aí, prestem atenção. Não façam mais isso, né? Porque aí chega, Não quando a gente façam. chega na audiência, eu quero morrer. Eu falo, meu Deus do céu. Aí a gente já chega pro advogado do reclamante, doutor, quanto o senhor quer para acordo? Vamos acabar logo com essa conversa, Ou não vamos nem até, se deixar for o julgar. caso, se for o caso, né, doutora, a gente chega assim e fala, demite sem justa causa, vamos deixar abafa. Podia ter, né, no caso, mas às vezes, né, porque eu vou ter que liberar o FGTS, porque daí vem, porque tem as verbas Mas rescisórias, é injusto, porque você tá? errou o procedimento, Entendeu? Aí você porque o errou, ato foi grave. É. entendeu? Aí você, empregador que errou, né? Assim, você fala, poxa vida, né? Aí no fim você tem que fazer um acordo, tá? Cadê as verbas rescisórias? Entendeu? Então, E assim, sai você super insatisfeito, né? tá. Não, ainda fala que é culpa do advogado. É. A culpa é do advogado, mas não É é culpa erro do de advogado. procedimento. Entendeu? São atos, é o caminho da justa causa que a gente fala, que tem que ser assim, assim, para empregado, para empregador tem que ser quase perfeito. Não, tem que ser. É por isso que muitas empresas, inclusive, evitam aplicar justa causa porque nem sabem o procedimento. Já foi tão revertida as coisas na Justiça do Trabalho, e aí sai xingando a Justiça do Trabalho. Mas não é culpa da Justiça do Trabalho, nem não é porque a pessoa não sabe aplicar corretamente o procedimento. É isso, né? Sim, E aí, o que eu já vou logo para a pergunta 8, porque daqui a pouco já está passando os 30 minutos e a gente entra no caso. E sim, você sim. explica o caso, Tem tá? só uma pergunta, né? Só tem, acho que, uma pergunta? A, Tem mais a, perguntas aí. a Sheila está falando. Neste caso que você está falando, Nívia, qual seria o motivo de aplicar a justa causa? Ela estava querendo aplicar, Sheila, a justa causa pelo fato do furto do bolo, né? E aí a gente entra na questão do crime famélico, que já não vai rolar. Mas aí também tem a questão dele ter entrado em um local proibido. Mas entrar em um local proibido, você tem que ver um ato tão grave assim, o que foi que aconteceu contra a empresa, o que a empresa sofreu porque ele entrou naquele local. Nada. Então também não daria justa causa. O que daria aqui? Daria uma suspensão? Eu daria uma suspensão, porque foram dois motivos. Você está sendo suspenso por quê? Porque você furtou o bolo e porque você entrou no local que você sabia que era proibido. Ponto. É aquela coisa, vai colocar o funcionário, o empregado, para dar uma refletida, Vai tal, para casa e acalmar os reflete ânimos, né? nas besteiras que você está Pra acalmar falando. os ânimos, entendeu? Para dar uma, né, até uma abafada no caso, às vezes. Fica para você desestressar, fica em casa, né? Aí... Fica em casa um pouquinho. E aí Mas é o aquela nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia, a gente não pode deixar de até se divertir um pouquinho, mas é assim mesmo, tem que mandar ele pra cá. é cada caso que a gente pega, né? É. É cada caso. E aí a última é essa, né? O que fazer se eu preciso investigar o fato, né, do que foi imputado ao reclamante e é inviável que ele continue trabalhando. Eu preciso investigar, mas se ele estiver aqui, ele vai atrapalhar a investigação. Eu tenho que suspender ele, doutora? Não, você não suspende. É. Você dá uma afastadinha, deixa ele afastado em casa,
pagando o salário, levanta, apura mesmo o que aconteceu, que nem no caso que a doutora colocou, no caso da briga, verifica mesmo o que aconteceu, o que levou até, se ele, se for assim, ele bateu porque quis, acordou meio de ovo virado, chegou lá e quis bater na pessoa, a pessoa já, enfim, né? Levanta mesmo o caso do bolo, tenta averiguar antes, né? Para justamente não acontecer depois a reversão. Porque tanto no caso do ato repetitivo, né? Também a gente tem essas coisas bobas que até, então, você poderia ter averiguado antes, ao invés de mandar embora logo de uma vez e, enfim, né? Pegar e chegar na Justiça do Trabalho e reverter essa justa causa que justamente você poderia ter feito de uma forma mais calma até, ou ter mandado embora assim, vamos conversar, né? Hoje com a reforma trabalhista, vamos, né, pensar no que a gente tem hoje, pela reforma trabalhista, dá até para fazer um acordo. Então, tem como, hoje ainda tem meios, até a nossa CLT nova, né? Tem meios de você até não mandar por justa causa e até fazer um acordo com a pessoa. Perfeito. E Se já... Perfeito. Se já errou o procedimento, não tem o que fazer mais. Errou, gente, acabou. Não, não dá mais para voltar, né? Atrás. Uma das perguntas que eu coloquei aqui, que eu ouvi um advogado falar, ele aplicou, por exemplo, uma advertência, aí o advogado chega e fala, cara, não é advertência, é suspensão. Aí vai lá e aplica a suspensão. Não, também não, também não. O que pode acontecer, inclusive, que eu estava conversando com o analista do TRT da segunda região, ele falou assim, doutora, eu entendo que o que pode acontecer é o contrário. Exemplo, eu chego para a Ju e falo, Ju, você está suspensa por 4 dias. Aí eu ligo para o meu jurídico, aí o jurídico fala, não, suspensão. Aí a Ju saiu já, né? Saiu, tá em casa. Em Aham. casa, aí eu ligo para o jurídico fala, cara, a suspensão foi muito grave, uma advertência era o necessário. Eu, como empresa, eu posso me arrepender de uma aplicação mais gravosa e falar, Ju, pode vir trabalhar, a gente só vai te dar uma advertência escrita mesmo, não vai ter problema nenhum com relação a salário, desconto de salário, nem férias. Então, da pena mais grave para menos grave, eu posso voltar. Agora, dá menos para mais? Não. É. Não. E aí a Também tem, gente. tem caminhos, né? Tem ainda, até nesse caminho nosso, até a justa causa ou as penas, né? Que a gente vem falando desde o começo do nosso bate-papo, tem ainda formas aí, formas de aplicar essa pena, né? As penas, as punições que a gente tem aí, né? Então, eu acho que Perfeito. é isso aí, doutora. E E aí, aí a vamos. gente entra agora na questão do caso que a gente escolheu para o estudo, né? O que é que Sim. você tem para nos falar sobre este caso? Aí você explica um pouquinho para o pessoal, né, o que seria mais ou menos a história e o que foi que aconteceu no julgamento. Então, até esse autor, né, esse caso, ele acabou ingressando e falando assim, eu fui demitido. E até procurei, né, toda a questão, né, tudo que tinha no TRT1, que foi do TRT1, né, esse caso, né, e ele diz na inicial dele que ele foi demitido em tal dia, sem receber as verbas rescisórias. Tá, tudo bem, tal, sem receber as verbas rescisórias. Aí a empresa entrou com a defesa, dizendo, olha, ele foi demitido, mas por justa causa, porque ele tinha muitas faltas injustificadas. Ok, tá? Ele foi. Aí, na sentença, a juíza até pontuou o depoimento dele, dizendo que ele assumiu mesmo que ele foi, ele praticamente confessou que ele tinha realmente várias faltas injustificadas. E por isso não reverteu a justa causa dele. Pois bem, continuamos, né? Não reverteu a justa causa, ele continuou com a justa causa, a empresa deu a baixa na carteira, tudo certinho. Só que daí ele recorreu e foi para o tribunal. Chegando no tribunal, essa sentença, né, a decisão de primeira instância da juíza teve um revés, né? Foi reformada no caso, né? E parece assim, né, que foi assim, o desembargador, acho que o relator, né, acho que destrinchou o caso. Não sei se a doutora verificou, mas ele Uhum. começou a olhar todas as filipetas, eu acho que
tinha Todos os juntado, requisitos, ele pegou todos os requisitos da todos justa os causa requisitos e foi e batendo para ver se, foi. né, se Realmente, ele enquadrava. foi batendo junto ali e verificou que realmente ele tinha várias faltas. Primeira coisa, ele até mostrou, assim, ele fala durante o voto dele, fala, olha, teve falta daqui, daqui, que ele disse durante o depoimento e trouxe duas coisas, né? Ele verificou as provas documentais e as provas testemunhais. E no caso ele verificou, olha, realmente tinha várias faltas, mas aqui, ó, teve várias faltas aqui e tal, injustificado e tal. Mas até no dia que ele retornou, acho que foi fevereiro de 2016, que até eu tinha anotado aqui, depois, acho que foi dia 13, e eles vieram a demiti-lo depois. Até os dias anteriores que ele retornou ao trabalho, até por conta de algumas faltas injustificadas, ele não tinha falta injustificada. Ele retornou ao trabalho e a empresa mandou embora por falta injustificada. Mas ela já tinha aplicado advertência, aplicado suspensão nele, já tinha todas Então, a as última falta, ele já tinha recebido uma suspensão pela última suspensão. falta. Mas bem anterior até do retorno dele. Porque ele trabalhou até nesse interim e daí a empresa num dia falou assim, não, vou mandar embora por justa causa. Mas por que por justa causa? Por causa da falta injustificada. Mas ué, você já recebeu, aí é que cabe, né? Aí que não tem sentido porque ele já tinha recebido advertência por falta justificada. Já tinha recebido 2 suspensões até por falta justificada. E depois ele, até de retornar, acho que depois de 15 dias, que ele já estava trabalhando, a empresa pegou, vou te demitir por justa causa por falta justificada. E por isso que no fim, no tribunal, né, reverteu a justa causa dele. Por quê? Não faz sentido, né? Se ele já tinha sido até suspenso, tinha que ter sido suspenso e demitido. Já não, mas não, ele voltou até a trabalhar. Ele ficou um tempo ainda trabalhando. Se da última falta, ao invés da última suspensão, fosse a aplicação da justa causa, porque ele já tinha várias advertências, ele já Sim, tinha sim. sido suspenso. Aí na última deu suspensão, aí o cara volta. E aí nós temos duas coisas, né, doutora, aí para falar a respeito do perdão tácito, porque voltou a Sim. trabalhar, trabalhou ainda, o que eu acho que foi 7 dias, se eu não estiver enganada, para depois ter sido demitido É, por justa causa. isso. Ele ficou acho que uns 7 dias, tá? Que ele voltou ainda a trabalhar. E daí a empresa chega, tô te demitindo por justa causa. E aí, por causa da falta injustificada, que foi justamente o que ela alegou em defesa. E a juíza, em primeira instância, falou, não, tá certo. Ele foi demitido por justa causa porque ele, inclusive, fala que teve faltas injustificadas. Só que até no depoimento dele, ele fala por que ele tinha as faltas injustificadas. Entendeu? Até ele fala que estava cuidando da mãe, ele teve um outro problema. Existe, assim, o tribunal até destrinchou o processo, tá? Enquanto até a juíza de primeira instância só foi ali, parece que, não sei, né? Só pegou o depoimento dele, tá, sentença pronto. Tanto é que é uma sentença enxuta, e daí no tribunal o voto porque justamente o desembargador relator pegou a questão do depoimento pessoal dele, do depoimento da testemunha Dos e, documentos. e dos documentos que eles tinham, que os dois tinham trazido, né? Que as duas partes tinham trazido, mais até a reclamada, que depois trouxe até os cartões ponto, porque tinha um pedido de hora extra também nesse caso, né? Então Uhum. ele no caso, ele pediu intervalo, hora extra. O desembargador olhou e falou, mas peraí, né? Aí ele fala aqui no voto dele. Como se vê acima as referidas as faltas foram punidas com advertência ou suspensão. E após o retorno da derradeira suspensão de 5 dias, dia 21 de 2 de 2016, não há informação de novas faltas ou de qualquer outro ato que pudesse gerar penalidade da justa causa. Aí ele fala das papeletas. As papeletas de faltas não indicam outras faltas posteriores ao dia 13 de 2 de 2016. Ele destrinchou mesmo a questão Que é documental, necessário, né? que é necessário, entendeu? Perfeito. E, no fim, reverteu a demissão por justa causa, pedindo para que pagasse as verbas rescisórias de diferenças, que ele já tinha recebido alguma, né?
e recebeu as verbas rescisórias na integralidade, com a multa do FGTS, enfim. Que, na realidade, né, podia o empregador ter feito de uma outra maneira. Queria mandar embora. Sim, porque aí assim, se ele já é um faltão, né? Aquele que às vezes quando o funcionário já quer ser demitido, ele começa a faltar, ele começa a atrasar, ele começa a dar trabalho. Ele começa a dar trabalho Sim, para ser demitido, né? sim, para Muitos já ainda chegam e forçar, pedem para forçar a demissão forçar uma sem justa questão, né? causa. É, Que é forçar forçar a uma. demissão. Eu já vi muito casos do. Inclusive, doutora do céu, eu olhei assim, eu falei, eu não acredito que eu tô lendo isso. Uma inicial falando que o rapaz era usuário de drogas, que ele tinha pedido várias vezes para ser demitido, mas a empresa não demitiu e ele achou aquilo um absurdo. Estava na inicial isso. Ah, mas Ele isso aí. pediu para ser demitido, o dono falou que ia demitir, só que depois não demitiu, falou que não tinha dinheiro para pagar as verbas rescisórias dele, e aí deixou ele trabalhando, aí ele faltou mais de 30 dias e ainda queria a reversão da justa causa. Ah, mas isso aí. Não Ainda tem ele, lógica. ao invés de ele procurar até um de nós, né? Porque, por exemplo, eu trabalho para os dois lados. Você vai procurar um de nós e falar assim, ó, vamos quebrar esses 30 dias, né? Manda um telegrama, vamos fazer uma rescisão indireta, né? Como foi no começo da nossa conversa. Não estou gostando do trabalho, enfim, né? Mas foi o que a doutora falou. Ele acabou no fim praticamente cavando a própria justa causa, né? Fazendo. E confessando na inicial. Aí eu pego um advogado de reclamante que não tem também não sabe os requisitos da justa causa e confessa na inicial todos os atos errados que o cliente dele fez. Porque por mais que Então, confessou que o cara era usuário de droga, confessou que o cara estava querendo ser demitido faz tempo porque ele estava faltando muito e pedindo para ser demitido, ao invés de já ir logo pedir demissão. ou às vezes assim, o advogado reclamante é meio omisso, né? Ou ao contrário, a maioria que a gente pega é no seguinte sentido: fulano de tal foi demitido, coitado, não sabe por quê. Foi que nesse caso, quando a senhora me mandou, eu comecei a olhar, falei, nossa, mas pela redação da sentença, eu achei assim, falei assim, nossa, mas ele só fala que não foram pagas as verbas rescisórias. Não conta nada. Não contou mais nada. Já tivemos muitos casos, né? Até a gente atuou do mesmo lado da mesa, né? Tem muitos Uhum. casos assim daquela nossa das empresas que a gente atuava, que realmente tem alguns advogados que omitem, né? Falam, não, olha, ele foi mandado embora. Porque Nossa, o ônus da prova, como a gente estudou ontem, não é do empregado. do É da empregador, empresa. É da da empresa. empresa. Então, assim, por mais que o empregado entre com a ação e fale, eu não sei porque eu fui demitido, eu não recebi verbas rescisórias, ponto, não falou mais nada. Se eu, empresa, não comprovo que a justa causa que eu apliquei está correta, é o estudo do nosso caso. Vai É, reverter, vai ter que pagar as verbas no caso, rescisórias. no fim, até o desembargador reverteu a justa causa, tá? E deu a diferença, né? Aí ele fala para afastar a justa causa e pagar todas as a rescisão contratual, né? Sem justa causa, justamente porque ele foi mandado embora, né? Por uma Uhum. dupla penalidade. Perfeito. Suspensão em decorrência do mesmo motivo. Ele fala, no final do voto, no final do caso, ele fala, ó, esta prática é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, o que é suficiente para a conversão da justa causa em dispensa Perfeito. efetivada. Perfeito. Perfeito. Fazer o quê, né? Perfeito. Agora sim, se o advogado do reclamante, sabendo disso, poderia ter colocado já na inicial, olha, excelência, ele realmente faltou, ele recebeu várias advertências de suspensão, só que ele foi demitido por justa causa, não tinha motivo. Sim, entendeu? Porque Deveria ele ter não até faltou, ele não faltou. Se ele tivesse apontado isso fechado. para a juíza, eu tenho certeza que ele já tinha ganhado logo em primeira instância. Porque a juíza ainda só leu ali rapidamente, viu os depoimentos, só que viu que ele, olha, ele até assumiu, não, tanto é que ela fala isso, ele assumiu que ele faltava injustificadamente, então, enfim. E E foi por causa neste disso que caso, ela manteve a justa causa em primeira instância. perfeito. E neste caso a gente enquadra os faltões em desídia, né? É um ato Ah, desidioso, é desídia, não é
por exemplo, se faltar 25 dias consecutivos, não é um abandono de emprego 25 dias, eu Não, tenho que esperar os 30 fica para dar abandono de descravado, emprego. Né? não Se for adianta. 25, ainda é desídia. Então, também nomear corretamente o tipo de demissão é extremamente importante. Eu até contei aqui um caso que aconteceu lá no escritório, que a pessoa foi demitida por desídia, faltou acho que 24 dias, e na contestação acabou constando abandono de emprego. Mas toda a documentação juntada foi de desídia. E a Uhum. gente comprovou a falta. Quando eu cheguei para fazer essa audiência, que eu olhei a defesa, eu falei, oxi, que abandono de emprego é esse? Misericórdia. Eu olhei os documentos e falei, não, é desídia. Aí na hora da audiência eu falei, excelência, onde se lê, né, pedi para retificar, onde se lê abandono de emprego na defesa, leia-se desídia conforme os documentos que a empresa juntou. Foi um erro de digitação. Ponto. Você me acredita que sai a sentença falando assim, realmente ele faltou, é incontroverso as faltas, porque na hora da audiência eu perguntei, você realmente faltou? Os cartões de pontos está correto? Está correto, eu faltei mesmo. Por que você faltou? Ah, porque a minha mulher estava doente, a empresa sabia que a minha mulher estava doente e falou que eu podia ficar em casa. Não existe isso, né? Quem tem que estar doente é você e você tem que entregar atestado, né? Ponto. Sim, Ok, sim, isso foi justamente. incontroverso. E a juíza, doutora, reverteu falando a aplicação foi incorreta, não foi um abandono de emprego. Ele não Ah, abandonou o emprego. Aí eu tive que entrar com embargo de declaração. Eu falei, excelência, eu falei para você que não foi abandono de peraí. emprego na ata. Ah, tá. Retifiquei aqui a defesa e tudo. Não É, leu mas também, não destrinchou, não olhou os não olhou. documentos, não olhou. É, mas até teve um caso, falando até dessas questões de falta mesmo, teve um caso que eu tava pela reclamada mesmo, no caso, até estava na sétima vara aqui de Campinas, a reclamante toda brava, falando, não, eu tava faltando porque eu tive um problema, eu tive não sei o quê, eu tava com depressão. Aí a juíza olhou para ela e falou assim, mas cadê os atestados daqui? E ela brava com a juíza, porque a juíza deveria ter dado a reversão, porque ela queria a reversão da justa causa, e ela insistia nisso, porque aí até a juíza, lembro que foi bem assim, ela falou assim, posso te falar uma coisa que eu, assim, até eu, como magistrada aqui, tenho meus problemas. Às vezes dá vontade de faltar. Nesse caso aí, tenho vontade de faltar, tenho a reclamante falava que faltou por conta de depressão pós-parto, e depois teve um outro caso de depressão, enfim. E por isso que Sem depois. documento nenhum, né? Sem Não, documento. E sem documento nenhum, sempre de perícia, porque né, estava com depressão, enfim, falava até que um pouco da depressão era por causa do trabalho, mas o juiz virou e falou assim: olha, infelizmente no seu caso não dá para reverter. Tá? A empresa até tinha um valor para acordo, mas por conta de outras coisas, nem tanto pela reversão. E daí ela falou: não, mas eu não vou aceitar, deixa. E no fim a juíza não deu a reversão, porque entendeu que não dá, não teve como, ela faltou, sem perícia também, sem documento, sabe? E mesmo, aí até a juíza falou assim: olha, se a senhora também tivesse com depressão e tivesse com atestados, ou enfim, porque ela dizia que entregou na empresa e a empresa sumiu com os atestados dela, e sumiu os atestados, uma coisa assim, mas assim, ela não tinha provado que ela estava faltando por conta da doença e por conta desse Não, e problema. neste caso aí, o advogado dela poderia, se fosse verdade essa alegação, né, que a gente não sabe se é verdade, mas se fosse verdade, excelência, tanto é verdade que eu quero ofício para o hospital X, para o Sim, médico Y, para o que postinho, sei apresente o lá, postinho, né, que ela foi se consultar, para que apresente o relatório médico dela. mas Quantas nada, vezes ela nada. foi, né? Porque tem um relatório médico, mas não O pediu. que eu achei interessante foi a juíza falando: olha, eu também tenho dor de cabeça, Eu também entendia que não quero ir trabalhar, mas tem que ir, tenho dor de fia. cabeça. E assim, foi bem assim, ela daquele jeito: olha, minha senhora, eu também tenho dor de cabeça, tem dia que assim, tem muita coisa para fazer, eu também tenho filhos, também tem hora que não dá vontade de vir, mas assim, tenho que vir e mal posso falar assim, não posso ir, tá? Porque é a minha profissão, eu tenho que trabalhar.
como a senhora deveria ou Sim. dar uma justificativa. No fim, ela não reverteu a justa causa. É um caso que, no fim, por mais que a gente veja aí a maioria reverter, mas tem alguns casos que não dá. Que não dá, não, porque neste caso ela faltou, mas não teve dupla punição. Eles Não, não aplicaram teve. corretamente a justa causa por Corretamente. desídia. Então, o Nesse caso, procedimento deles foi foi correto. até correto, perfeito, assim, que chegou falou, não, não dá, vai ser mandado embora por justa causa. Perfeito, Entendeu? perfeito. Então, assim, para você ver, foi falta no caso que a gente estudou, foi falta no seu caso, mas o erro de Sim, procedimento, um reverteu e o outro não o outro não reverteu. reverteu. Então, a gente resume a nossa live de hoje falando: dupla punição não pode. Se você precisa verificar o que aconteceu, né, investigar o que aconteceu, deixa a pessoa em casa. Olha, querido, você vai ficar em casa aí uns 4 dias, a gente vai pagar o seu salário, porque a gente precisa investigar o que está acontecendo, o que aconteceu no dia Y. Passando os 4 dias, se realmente aconteceu o fato alegado, aplica a justa causa, dependendo da gravidade do ato, né, do que aconteceu. Se não, ele volta a trabalhar normalmente. Agora, se você suspende, suspendeu não dá mais justa causa, nem a pau juvenal, porque vai reverter. Né, doutora? Doutora, muito obrigada pela sua participação, né? Você, assim, é sensacional. É É muito isso. bom conversar com você, tanto pessoalmente como agora pelas lives, né? E Ah, espero que é. a gente faça outras também, né? Não, Opa, não só pare por chamar, aqui. tá? Só chamar. Vou ver. Também estou pensando aqui num tema para a gente conversar junto e quem sabe acabar chamando a doutora para fazer uma live junto comigo. Por favor, e eu Breve, aceito, breve. viu? E Vamos eu fazer uma aceito. outra live aí falando de outra coisa, tá? Muito obrigada. E Sheila, que está falando aqui, ó, muito bom o tema de hoje. Muito obrigada, Sheila. A todos vocês, o Júlio, o Rodrigo, Tatiane, Todos. Alessandro, todos que nos assistiram hoje, gente, muito obrigada. A Samilis, que é advogada que tem participado, né, bastante junto com a Sheila. Amanhã tem mais, né? Eu acho que hoje foi a quinta live que eu fiz. São 20. Falta 15 ainda sobre esse tema. São 20, né? Vamos ver se eu consigo chegar na minha própria Tem assunto. meta. Tem assunto, e aí a gente vai ter ainda até dia 10, acho, né? Para a gente continuar fazendo live e trabalhando Perfeito. aí, E produzindo. trabalhando, e produzindo. Com Então, certeza. mais uma vez, muito obrigada, doutora. Muito obrigada a vocês. Um ótimo final de domingo a todos, né? Obrigada, doutora. E Um até abraço. mais. Tchau, tchau. Beijo, tchau, Beijo. tchau.